Eu me chamo Carlos Rodrigues Brandão e nasci no Rio de Janeiro, em Copacabana, em 1940. Uma guerra estava começando, me lembro até não sei se agosto de 45, eu no colo da minha mãe, numa praça no Rio de Janeiro, Cesareiro Correia, e o povo na rua festejando o Dia da Vitória, 1945. Eu tenho essa imagem ainda. E como tudo na minha vida é resultado de imprevistos, de situações assim não muito regulares, já começa por aí. Eu sou filho de um encontro fortuito, porque meu pai, que já faleceu, ele nasceu aqui em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Algum tempo atrás eu fui, inclusive, fazer uma palestra lá na Secretaria de Educação e me levaram na antiga sede do engenheiro chefe da Central do Brasil. E foi esse casarão que está de pé até hoje, onde meu pai nasceu. Foi muita emoção para mim. E meu avô, engenheiro da Central, chamava-se Joaquim Augusto Suzano Brandão. E aquela cidade, Suzano, engenheiro Suzano é o nome dele. Chamava Goiá, depois girou engenheiro Suzano. Meu pai viveu ali anos. Meu avô então aposentou-se, e como era muito comum entre paulistas daquele tempo, já que ele estava na beira da estrada, foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, e ali meu pai e minha mãe se conheceram, e minha mãe veio por outro caminho. Minha mãe é gaúcha, está viva até hoje, faz 98 anos esse ano, uma mulher alegre, cheia de vida, Solange. E minha avó viveu boa parte da vida dela em São José do Norte, que é um lugarzinho no Rio Grande do Sul, ali onde você vê a Lagoa dos Patos de um lado e o oceano do outro, e tem uma casquinha que parece que vai separar. Ali está São José do Norte, uma cidade plantada na areia. Então, quando meu avô, que eu não conheci, morreu, minha avó muito pobre, endividada, meu avô vivia metido em políticas gauchescas, minha mãe era maragato, foi criada com lenço vermelho no pescoço. Ela pegou os 4 filhos e veio para o Rio de Janeiro e abriu uma pensão no Leme, ali numa rua Gustavo Sampaio, me lembro até hoje. E eu não sei através de que histórias, mas havia uma relação distante de parentesco. Minha mãe e meu pai se conheceram em 38, casaram em 39, eu nasci em abril de 40. Aquele tempo o pessoal não perdia tempo. E tive uma infância muito feliz lá no Rio de Janeiro. Era uma família de 4 filhos. Minha mãe por parte de pai de descendência alemã, tanto que minhas irmãs têm o nome dela, Solange Hartung, é o nome dela. Minha irmã é Sônia Hartung Brandão. Já eu e meu irmão ficamos só com o nome do meu pai, Rodrigues Brandão. 4 filhos, nenhum dos 4 muito estudioso, mas eu só vim a me interessar por essas coisas, como eu contei aí mais tarde. E vivi a alegria de um menino de Rio, tempos de, claro, tanto na escola como em casa, muito rigor, volta e meia algumas surras, alguns castigos. Isso acontecia com uma relativa frequência, sobretudo porque éramos extremamente bagunceiros. E foi nesse mundo que eu cresci. Primeiro no mar, eu aprendi, eu costumo dizer, quase que a nadar e andar ao mesmo tempo. Na praia de Copacabana, ainda volta e meia, quando eu vejo surfistas, eu me lembro, eu era um exímio pegador de jacaré. Naquele tempo, as tabuinhas de jacaré, me lembro de uma que meu pai me fez, belíssima, pintadinha de verde, e a gente pegando jacaré nas ondas e se arriscando, acho que mais até do que os surfistas, porque não tinha aquele aparato deles. E foi essa vida que eu vivi, mau aluno, eu mudei muito de colégio, e eu costumo dizer que eu vivi a experiência de um menino que, entre infância e adolescência, estudou em colégio particular, laico, em colégio particular religioso, em colégio público militar. Vivi as 3 experiências. Enfrentei professores, padres e militares.
Isso eu acho que em grande parte repercutiu nessa minha vida assim, de um horizonte muito aberto, muito capaz de acolher, né, as experiências mais diferentes, as pessoas mais diferentes. Né? Quando eu escavo, não é assim, arqueologicamente, a minha própria memória, minhas lembranças, para tentar recordar em que momento teria surgido para mim aquilo que veio a depois se resolver nessa vocação de um educador, de um professor, de um antropólogo, de um escritor. Então, o curioso é que na minha memória, nas minhas lembranças, isso vem meio tarde. Eu diria que já vem quase que na passagem da adolescência para a juventude, ou já na juventude. Mas, durante muito tempo, nada indicava na minha vida que eu fosse me dedicar a questões ligadas ao mistério da pessoa, não é? A busca de sentidos e significados do mundo humano, através da cultura, das culturas, via psicologia primeiro, via antropologia e por um outro caminho via educação popular. Porque quando eu me lembro dos meus primeiros movimentos, tudo que eu queria ser era muito aventureiro. Eu queria ser explorador, queria ser navegante, todos os meus sonhos giravam entre Tarzan e Júlio Verne. Eu me lembro, inclusive, já adolescente, já na escola, meus primos, meus amigos, bandeando para pensar uma carreira de médico, de engenheiro, de biólogo, e eu sonhando ser um explorador, ser um aventureiro. Eu, menino, com 11 anos, ingressei numa tropa de escoteiros, que, aliás, me marcou muito. Meus primeiros acampamentos, contatos com a natureza, eu costumo dizer meus primeiros ambientalistas. E mais tarde, quando chegou o momento de pré-definir uma escolha, eu tinha alguns parentes meus que eram da Marinha, oficiais de Marinha, tios, primos mais velhos, e embiquei por esse caminho. Era o caminho, digamos, aventureiro, mais plausível. E eu me lembro que com 14, 15 anos, eu comecei a fazer um curso preparatório para ingresso no Colégio Naval. Inclusive, eu tinha um primo bem mais velho, que era o diretor do Colégio Naval. E esse curso preparava para ingresso nas escolas preparatórias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E eu, que inclusive era um mau aluno, não sei porque eu consegui passar nos concursos da Marinha e da Aeronáutica. Eu fiz os dois. E para surpresa da família, não é? Inclusive para o horror da família, eu acabei optando pela Aeronáutica. Eu tinha 15 anos, não é? E bati pé, insisti, e acabei ingressando em março de 56 na Escola Preparatória de Cadetes no Ar, em Barbacena. Queria ser um piloto, queria voar, queria me aventurar. Nem pensava em carreira, pensava muito mais no lado aventureiro. E ingressei na Aeronáutica, éramos jovens ali nessa idade, um pouco mais velhos, alguns em Barbacena, e fui muito mau aluno, inclusive fui reprovado no fim do ano, e aí aconteceu uma mudança drástica, mas muito importante para mim. A minha vida é carregada de imprevistos desde cedo. Eu estava mergulhando num rio, um ribeirão lá em Itatiaia, onde eu sempre ia passar as férias, e errei o cálculo e bati com a cabeça numa pedra, quebrei a coluna. Quebrei a coluna, podia ter ficado paralítico, e fui operado, fiquei inclusive no Hospital Militar da Aeronáutica, e perdi aquele ano, não pude estudar, fiquei o ano inteiro engessado, e tive que sair da Aeronáutica, não podia mais ser piloto. Eu tinha então 17 anos, 1957. E aí dei uma virada muito grande de vida. Saí da Aeronáutica, virei um ótimo aluno, voltei para o meu colégio no Rio de Janeiro, o Colégio Andrews,
E em vez de voltar para o científico, naquele tempo você tinha científico ou clássico, eu fui para o clássico. Fiz o clássico. Estudava latim, português, espanhol, inglês, filosofia. E comecei a ter um interesse muito grande por essa área. As primeiras vezes que eu comecei a me interessar por esses mistérios, a ler livros que não apenas de aventuras, e vivi também uma experiência espiritual, interior muito grande. Só que quando parecia que eu ia bandear para esse lado, né, inclusive me dedicar a estudar alguma coisa na área mais clássica propriamente, para isso eu estava me formando no colégio, eu, por influência de um tio muito querido, irmão da minha mãe, resolvi fazer agronomia. Sempre gostei muito de natureza, do campo, né? Resolvi fazer agronomia. Inclusive me lembro que nesse ano, a Federal de Viçosa criou um primeiro curso de formação de engenheiros florestais. Eu recebi essa notícia, fiquei felicíssimo, inclusive estava fazendo um cursinho, e fui até novembro, quando o próprio diretor do cursinho me chamou e disse, olha, Brandão, é melhor você desistir. Os vestibulares naquele tempo eram setorializados por disciplinas, então agronomia, engenharia florestal, as provas eram biologia, física, química e matemática. E eu tinha péssimas notas em todos os simulados. E aí, subitamente desisti. O concurso seria dezembro, em novembro eu desisti. E acabei indo ingressar num curso de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi mais um imprevisto da minha vida, porque eu passei um ano me preparando para um concurso na Escola de Engenharia Florestal lá em Viçosa e acabei em uma semana mudando de rumo. Ainda me lembro desse detalhe, um concurso para o curso de filosofia, 50 vagas, 14 candidatos, passamos todos. E tem um detalhe também, nesse tempo, depois do meu acidente, eu deixei a aeronáutica, me curei, um verdadeiro milagre, os médicos não sabem como, e eu que sempre gostei, repito, muito de natureza, eu ingressei num clube excursionista, naquele tempo chamava-se Clube Excursionista, tinha vários no Rio de Janeiro. E tinha um mais importante, mais tradicional, acho que existe até hoje, chamado Centro dos Excursionistas, lá no centro da cidade, porque era então o Tabuleiro da Baiana. Eu me ingressei lá e fiz várias excursões, fiz inclusive um curso de guia excursionista. Todas aquelas provas, um curso de um ano, animais peçonhentos, orientação na floresta e por aí vai. E logo depois eu ingressei num clube excursionista Rio de Janeiro, mas que se dedicava mais à escalada de montanhas. Meu pai tinha escalado montanhas e eu resolvi ser escalador também. Depois meu irmão mais moço também seguiu por aí. E me envolvi com escaladas de montanhas. Disse, bom, já que eu não vou voar, eu vou subir de outra maneira. E comecei a escalar montanhas. Participei muito de escaladas ali, um Planalto de Itatiaia, as Agulhas Negras, Dedo de Deus, as montanhas do Rio de Janeiro, muitas, Pedra da Gávea, Pão de Açúcar. E levava muito a sério. Inclusive fiz de novo uma escola de guias escaladores, bem mais puxada, com uma prova por mês, às vezes a cada 15 dias, que era uma escalada de montanha cada vez mais difícil, e completei esse curso. Então é interessante que eu estava bandeando para o mundo de natureza, entre excursões, escaladas, um desejo de ser engenheiro florestal, e de repente eu me vejo na Universidade Católica fazendo filosofia. Para surpresa para mim, que não esperava isso, para os meus pais, eu nem sabia direito o que era filosofia. Só que quando eu ingressei na universidade, com 20 anos, eu me atrasei um pouco, eu ingressei também, eu tinha uma vida religiosa, católica, de tradição, num movimento que fazia parte da Ação Católica. Ação Católica de origem europeia, chegada ao Brasil, e que tinha várias juventudes agrária, operária, independente, estudantil e universitária, JUC,
conhecida JUC, Juventude Universitária Católica. Eu ingressei na JUC, na equipe do pessoal da área de Filosofia e Ciências Afins, e justamente nos anos 60, 61, em que a Ação Católica, no todo e sobretudo a JUC, estava fazendo chamada virada para o social e uma adesão a uma visão e uma ação de esquerda, né? Um movimento de esquerda, que inclusive, para vocês terem uma ideia, foi severamente reprimido na ditadura militar, inclusive fechado pela hierarquia conservadora da Igreja Católica. Não só a JUC, mas toda a Ação Católica. Eu fui da geração de Betinho, Frei Beto, Leonardo Boff, um pouco mais velho, franciscano, e várias pessoas que vieram a se tornar, inclusive, depois militantes de movimentos de esquerda. E a JUC, ela cria um braço político, que foi a Ação Popular, que depois, na ditadura, inclusive, veio a ser um movimento clandestino, violentamente reprimido, com prisões, com torturas, com exílios. Eu tive amigos meus mortos, torturados, exilados. E a Ação Católica foi, para mim, quase que mais a minha universidade do que a própria universidade. Eu estava na PUC do Rio de Janeiro, fiz um ano de filosofia, mas não me sentia vocacionado. No ano seguinte, fiz concurso para psicologia. E ingressei na psicologia. Então, tinha essa dupla militância, como nós chamávamos. Movimento estudantil e ação católica. E no meu curso de psicologia, eu já fui me orientando mais para a área de psicologia social, né? Inclusive para uma linha da psicologia chamada cultura e personalidade. Ficava bem na fronteira entre a psicologia e a antropologia, já me encaminhando para lá. E em 1963, no fim do ano, eu ingresso num dos movimentos de cultura popular dos anos 60, que era o MEB, Movimento de Educação de Base. O MEB era resultante de um convênio entre o governo federal, no tempo do Jango, e a Conferência Nacional de Bispos do Brasil. Um movimento que se dedicava à cultura popular e à alfabetização do chamado Brasil subdesenvolvido, ou seja, de Minas para cima, Nordeste, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, e mais na frente um pouco da Amazônia. Uma atuação muito intensa, muito forte, e com uma também guinada para a igreja, que inclusive preocupava muito os bispos mais conservadores, houve muitos problemas, e que foi inclusive, não digo fechado, mas completamente descaracterizado logo depois do golpe militar. E o que acontece nesses imprevistos e saltos da minha vida? Eu estou fazendo psicologia, inclusive aí um bom aluno, trabalhei inclusive durante um tempo no próprio Instituto de Psicologia Aplicada, antes de ir para o MEB, né? E em função desse meu envolvimento com a educação popular, com a militância, até instado por alguns colegas meus, eu me lembro de amigos meus de esquerda, de JUC, dizendo: o que você está fazendo na psicologia? Isso aí é uma ciência burguesa. A Revolução Socialista está aí, isso vai acabar. Resultado da história: ao invés de fazer meu curso até o 5º ano, porque na psicologia você faz 4 anos e sai bacharel ou licenciado. E no 5º ano é que você, com estágio e uma monografia, sai psicólogo. Eu terminei meu curso no 4º ano. Me licenciei em psicologia e numa ida a Goiás para fazer uma supervisão do MEB, eu me apaixono pela coordenadora do MEB Goiás e me caso com ela. Estou casado até hoje, ano que vem faz 50 anos. E abandono meu curso, inclusive me lembro do diretor, Padre Benco, húngaro, muito amigo meu, não é? E sem compreender a minha opção, e eu explicando a ele, inclusive em termos políticos. Não é? E justamente isso é no ano de 64. Não é? O golpe militar nos pega, não é, em 1º de abril, em plena atividade. Eu me lembro que
muitos de nós sonhavam com uma eclosão de um movimento socialista, alguns falavam em revolução naquele ano, e de repente o golpe militar, e com tudo o que aconteceu. Primeiro 64, depois 66, como se fosse um golpe no golpe, 68, os AI-5 e por aí afora. E eu me caso em janeiro de 66, eu completo meu curso em dezembro de 65, já sob golpe, inclusive o MEB ainda gozando de uma certa liberdade mais efêmera. No ano seguinte ia haver intervenção nele. E resolvo ir estudar educação popular. Inclusive eu ganho, e também Maria Alice, então minha noiva, uma bolsa para fazer um curso no México, num centro da Unesco de educação e alfabetização de adultos. Um centro que congregava estudantes de toda a América Latina. Inclusive naquele ano havia, acho que só um país, não me lembro qual, não tinha mandado representante. E eu vou para lá, recém-casado, e fico durante quase um ano, durante 8, 9 meses, estudando desenvolvimento comunitário, educação de adultos. Inclusive fui a pessoa que levou ideias de Paulo Freire, que eram então desconhecidas. Me lembro de uma palestra que eu fiz sobre o método Paulo Freire de alfabetização, que causou um tal impacto lá que depois foi publicado. Eles fizeram uma publicação. Aliás, a primeira coisa que eu tive publicado foi um trabalhinho sobre o método Paulo Freire. Ele foi mimeografado, depois impresso lá nesse instituto chamado CREFAL. E eu retorno ao Brasil, inclusive com muitas dúvidas, porque era o Brasil já do fim de 66, em plena vigência do golpe militar. E justamente quando eu volto ao Brasil, Maria Alice e eu, querendo continuar a trabalhar com educação popular no MEB, o MEB sofre esse golpe. Inclusive os meus colegas e coordenadores que mantinham essa linha de compromisso popular, como eu disse, são demitidos. E chegando ao Brasil, eu consigo um trabalho, não só eu, mas Maria Alice também. Veja que coisa curiosa, em plena ditadura, no INCRA, que naquele tempo era o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Havia uma enorme demanda de quadros, e nem querem saber qual é a nossa posição política. Nós somos contratados, aqueles contratos assim de 10 dias. Eu acabei de chegar, inclusive o MEB naquele estado de intervenção, eu me desligo dele, Maria Alice também, e vamos para Brasília e começamos a trabalhar num distrito de colonização, no meio do Cerrado, a 40 quilômetros do plano piloto, morando inclusive numa casinha precária, uma casinha experimental para parceleiros, que eram os camponeses que seriam assentados ali. É uma experiência de reforma agrária, trabalhando com ação comunitária e educação, alfabetização. Mas ao mesmo tempo nós dois, principalmente eu, e mais um casal amigo, Hugo e a Luísa, por baixo do pano, com grande risco, fazendo um trabalho que eu chamaria de conscientização, inclusive alertando futuros parceleiros camponeses do que era aquele plano, na verdade, com todo um perfil militar. E começamos a ser perseguidos lá, inclusive pelo coordenador desse núcleo, desse distrito de colonização, Alexandre de Gusmão. E nesse meio tempo acontece mais um desses imprevistos da minha vida, inesperados. Eu digo inesperado porque se você me perguntar, bom, mas um mês antes você estava pensando nisso, eu diria não estava pensando. Que é o seguinte, um dia eu acordei e falei, Maria Alice, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ser professor. Professor? Vou ser professor. Peguei meu terno de casamento, o único que eu tinha. Me lembro que ainda pedi para o coordenador, que tinha uma enorme vontade com a gente, que emprestasse um jipe. Naquele tempo a gente só se movia de jipe lá. E lá fui eu de jipe, de terno, para o UNB, Universidade de Brasília, onde eu não conhecia ninguém. E achamos a Faculdade de Educação, era a que me interessava. E eu consigo uma conversa com a diretora
professora Leide Lina Traud, nunca esqueci. Nunca tinha ouvido falar nela, nem ela em mim. E começamos a conversar. No começo ela entendeu que eu estava vindo propor um convênio entre a Faculdade de Educação da UNB e o INCRA, através do Distrito de Colonização. E eu explico para ela que não, que eu estava querendo vir me oferecer como professor, com um currículo vitae de 1,5 folha. Não é? E justamente eu não sabia, mas a Faculdade de Educação dava uma carência enorme de professores. Aqueles cortes, aquelas perseguições, inclusive corridas na USP também, aquele vazio, aquele momento de pânico no mundo acadêmico. Não é? E eu me lembro até que ela me perguntou qual era a minha qualificação, disse que eu era formado em psicologia, mas que trabalhava com educação de adultos, com educação popular. Ela disse, olha, nós não temos nada disso aqui, mas estamos precisando de um professor de filosofia da educação. Daí eu tive um lampejo, não é, naqueles tempos, não é, e disse, olha, eu também posso dar aula de filosofia da educação. De fato, muito mais na Ação Católica e no MEB do que no meu próprio curso, nós estudávamos com muita frequência questões de educação, educação popular, líamos Paulo Freire, filosofia da educação, sempre com uma tendência mais de esquerda, que eu, na verdade, não revelei a ela. Eu sei que eu saí de lá contratado. Então, eu estou dando aulas no UNB, na Faculdade de Educação, e estou trabalhando num projeto de desenvolvimento comunitário em áreas de reforma agrária, sobretudo no interior de Goiás. Em Goiás. E aí eu faço um concurso para a Universidade Federal de Goiás. Porque nosso sonho era ir para Goiânia, minha mulher é goiana, meus filhos nasceram lá. E era um concurso naquele tempo assim, às vezes o concurso era aberto e fechado por falta de candidato. Então abriu-se um concurso para psicologia social. Eu fui o único candidato. E ingressei. E me lembro que depois eram vários concursos. Você podia assumir vários cargos, porque eram professores ouristas naquele tempo. Um também para sociologia do conhecimento, que era alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas com os meus estudos eu passei. Não é? E eu me lembro até que o primeiro colocado foi o próprio reitor, que ele fez só pelo título. Ele não assumiu, então me chamaram, eu fui o segundo colocado. Então eu dava psicologia social e sociologia do conhecimento, e depois eu consegui passar, não é, através de um concurso também para uma área de comunicação social, psicologia e comunicação social. E em 68 eu deixo o INCRA, peço demissão, e aí começo a viver uma plena vida de professor. Não trabalho mais em órgão público, a não ser na Universidade Federal, mudo para Goiânia, não é? E começo a trabalhar na Universidade Federal, isso antes do Estatuto do Magistério, nós éramos professores regentes de cátedra e ouristas, e também na Universidade Católica. E durante um ano ainda continuo na UNB, não é? 3 universidades. Ia a Brasília, voltava para Goiânia, e continuo minha atividade de assessoria a movimentos de cultura e de educação popular. Inclusive, durante um tempo, a minha casa, lá em Goiânia, a pequenina casa alugada onde eu morava com Maria Alice, era o que a gente chamava um aparelho de AP, de ação popular. Companheiros que estavam, inclusive, preparando trabalhos de resistência armada no norte de Goiás, que passavam pela nossa casa, inclusive nos deixavam tarefas. Eu me lembro que eu cheguei a traduzir textos de Mao Tse Tung, do espanhol para o português, para mimeografar às escondidas lá na Faculdade de Educação, agora já em Goiânia, né, para eles levarem para lá. Vários se exilaram depois, foram perseguidos, presos. E eu vivo então essa vida de professor de 2, 3 universidades, depois eu vou deixar o UNB, né? E nesse meio tempo eu chego em 68, mas já me envolvo com atividades políticas de resistência ao regime militar, inclusive participo de passeatas
E aí um novo imprevisto. No fim do ano, o reitor da universidade, Farnese Dias Maciel, nos chama um padre, Padre Pereira, eu e o irmão dele, Elter Maciel. Ele nos diz, olha, vocês estão com a cabeça a prêmio. Qualquer momento vocês podem ser presos. Então eu quero que vocês sumam daqui. Por 1 ano vocês vão desaparecer. E nos obriga a uma licença. Naquele tempo era um ato do reitor, não havia nenhum conselho universitário montado. E eu me lembro que esse Padre Pereira, foi muito importante na nossa vida, vai para a França. O Elter Maciel vai fazer doutorado na USP com Florestan Fernandes. E eu vou para o Rio de Janeiro e me rematriculo na PUC e completo meu curso de psicologia, porque eu tinha que estar desenvolvendo alguma atividade, inclusive com prestação de contas do que estava fazendo. E nesse meio tempo eu me vinculo a uma outra instituição, também de esquerda, também vigiada pelos militares, que é um centro ecumênico de documentação e informação. Inclusive, um dos criadores veio a ser um dos professores eméritos aqui da Unicamp, o Rubem Alves. É um grande, querido amigo meu. É um dos criadores. Ele cria o ISER, Instituto Superior de Estudos da Religião, que existe até hoje, o CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação. E eu sou procurado por pessoas do CEDI, me vinculo e começo, inclusive, quando já volto para Goiânia, no fim de 69, a fazer viagens clandestinas pela América Latina, semeando ideias de educação popular, de método Paulo Freire, de alfabetização, de cultura popular, que resultou até num primeiro livro meu, que saiu publicado em espanhol e que só 10 anos depois saiu em português, chamado Educação Popular e Conscientização, que aliás sai com o nome de um teólogo e advogado uruguaio, Júlio Barreiro, não é amigo meu, porque nos reunimos em Montevidéu e chegou a ser um acordo que seria perigoso naquele Brasil de então sair em meu nome. E esse é um tempo então em que eu estou dividido. Eu, inclusive, voltando a Goiânia, ainda faço algum trabalho de psicologia durante um breve tempo, logo depois eu abandono. Aí sai o Estatuto do Magistério, que nos regulariza professores de tempo integral, dedicação exclusiva. Eu me vinculo aí exclusivamente à Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências e Letras e Filosofia e Faculdade de Educação. Você podia ter um duplo contrato, mas deixo as outras, deixo a vida de psicólogo e aí, de novo, eu sou plenamente professor, mas também esse militante, essa pessoa sempre associada a movimentos populares, a movimentos sociais. E acabo desenvolvendo um trabalho de mestrado sobre negros na cidade de Goiás. Minha dissertação depois virou um livro, Peões Pretos e Congos. Foi um tempo muito fecundo. Eu me ligo ao Museu Antropológico da Federal de Goiás e realizo várias pesquisas nas minhas áreas de interesse, muito intensamente, tempo muito, muito fecundo, sobretudo na área de cultura popular, rituais, festas tradicionais, identidade, o mundo rural. E isso vai de 1974, quando eu termino o mestrado, até 1975 só, porque em fins de 75 eu resolvo me preparar para fazer o doutorado. Inclusive havia cotas de professores liberados, e como nós éramos poucos naquele tempo com mestrado, logo chegou a minha vez. E eu descubro que o Douglas Teixeira Monteiro, sociólogo, professor da USP, estava abrindo uma área de estudos de religião na USP, que era um campo que me interessava muito, uma antropologia da religião, inclusive nascente, com muita efervescência, muita gente pesquisando, inclusive aqui na Unicamp. Aí eu vou a São Paulo, me inscrevo, faço o concurso, inclusive é um concurso interno, uma entrevista do Douglas, uma prova, não precisava, mas ele resolveu fazer.
e eu acabo aprovado para essa primeira turma que ele forma de futuros sociólogos da religião. Eu sou um dos únicos antropólogos. A impressão que era uma turma de uns 12, 2 só. E nesse meio tempo, eu contava ontem ainda, eu vejo pregado numa porta, não é, de uma das salas de professores, uma convocatória da Unicamp, que eu nem sabia onde ficava direito, abrindo um concurso para antropólogos. 3 vagas. Eu, no primeiro momento, nem dei atenção, depois resolvi anotar. E prestei o concurso. Vim aqui a Campinas, isso foi fim de 75, e me inscrevi em janeiro de 76, eu já estou aqui. Era um 1º de janeiro de 76. O meu contrato é exatamente desse dia. Chego com a família, venho num carro velho, um Passat, a mudança toda vinda de Goiânia, e eu me instalo com a família em Sousas. E começo a minha vida de Unicamp, no então conjunto de antropologia. Eram os 3 conjuntos, antropologia, sociologia e ciência política, do Departamento de Ciências Sociais, que depois se desmembrou em 3 no IFIS. E éramos um pequeno grupo, éramos 11, 12 professores, a metade deles estrangeiros, ingleses e americanos, e compartíamos 2 salas, tínhamos que revezar inclusive as mesas, num tempo anterior ao computador, anterior a tudo isso. E ao mesmo tempo eu vou começar o meu doutorado em Ciências Sociais na USP, com o Douglas Teixeira Monteiro. E foi uma experiência nova, entre esses imprevistos de vida, e muito feliz, porque lá na Federal de Goiás, eu era um antropólogo fora do ninho, porque nós éramos 2, 3 antropólogos. Inclusive, o único com uma formação de mestrado era eu. Quando eu chego aqui, é o contrário, eu sou sapinho de Lagoão. Quer dizer, eu chego num meio ambiente onde tem um Peter Fry, a Verena Stock, a Manuela Carneiro da Cunha, quer dizer, todo um tipo de Sueli Koffes, que inclusive estava ontem reunida conosco, não é? E a Diana Brown, não é? Mário Bick, não é? Estrangeiros, norte-americanos, e eu descubro um mundo de antropologia onde eu tinha muito que aprender. Não é? Eu quase que vivi um aprendizado maior aqui no conjunto de antropologia, dialogando com esses antropólogos, com a experiência deles, do que no próprio doutorado da USP, que ao contrário do meu mestrado foi muito fácil. Eu fiz 3 cursos só, não é? Muito pouco exigido, a exigência muito maior era a tese, que realmente foi um trabalho bem alentado. Então foram primeiros tempos de Unicamp. Imagine uma pequenina universidade. Ainda ontem eu andava pelo IFIS, aquelas árvores enormes, não é? E eu dizia, gente, eu vi tudo isso sendo plantado, as pequeninas mudas. Não é? Lembrava ainda ali onde tem o eucaliptal, não é? Quando a gente sobe ali para a Faculdade de Educação, para a Economia, eu chamava meu escritório de verão, porque quando nós tínhamos sala, já minha sala era muito quente, no predinho do IFIS, então eu tinha uma cadeira de praia, levava para lá, levava meus livros, né? E fazia inclusive orientações ali na sombra dos eucaliptos. Quase aqui por cima, né? Já era fazenda, mato, poucos alunos, um ambiente assim muito comunitário, muito coletivo. Comíamos todos no bandejão, saímos na hora de aula, íamos juntos, né? Estudantes, professores, e convivíamos durante o dia. Não havia curso noturno, ele é bem tardio na história da Unicamp, e o mestrado em antropologia sendo implantado, não é? Eu durante um tempo não dou aulas no mestrado, porque eu não tenho ainda o doutorado, e me dedico intensamente à graduação. Mas ainda como professor de graduandos, né, no curso de Ciências Sociais, principalmente com o pessoal que tinha uma vocação maior para a antropologia, eu começo a fazer pesquisas de campo, que foi uma coisa que me acompanhou a vida inteira, inclusive com alunos. E quando eu completo o doutorado, em 79, eu já completo com José de Souza Martins,
porque o Douglas vai fazer uma supervisão do CNPq ao Recife e morre num desastre em que ele é atropelado. Martins, inclusive, torna-se um amigo muito querido, um sociólogo de rara importância, também muito envolvido com movimentos sociais. E aí eu começo a viver essa vida que foi grande parte da minha história na Unicamp. Um professor pesquisador, com todas aí essas verbas de FAPESP, Fundação Ford, CNPq, não é? Com várias pesquisas, sempre mais coletivas, muito mais o meu padrão de trabalho, algumas individuais, mas mais raras, e uma docência muito intensa, não só na graduação, como também na pós-graduação. São anos muito fecundos. Eu, quando recordo esses anos, costumo até brincar dizendo que antes da chegada do computador e da internet, né, nós tínhamos uma interlocução, uma intervivência, inclusive uma obsessão por leitura, por estudo, que às vezes eu não vejo hoje em dia, não encontro hoje em dia. Como eu digo, nós não só tínhamos as nossas atividades docentes e de pesquisa regulamentares, né, pelas quais éramos inclusive cobrados nos currículos vitae, nos relatórios, mas tínhamos um a mais. Esses grupos, naquele tempo não havia núcleos ainda na Unicamp, eles foram sendo criados pouco a pouco. Eram nossos grupos de estudo informais. Por exemplo, sexta-feira à tarde, né, depois das aulas, havia um grupo de estudo de religião, ou de questão indígena, ou de questão de gênero, e assim por diante. Eu acho que foram até os embriões desses núcleos. Eu mesmo me vinculei ao NEPAM durante algum tempo. E aqui na Unicamp, então, como professor e pesquisador, eu vivi muitas realizações e alegrias, muitas mesmo, não é? E como eu dizia ontem, inclusive lá na cerimônia da manhã, toda lembrança boa que eu tenho da Unicamp é uma experiência do coletivo, é uma experiência do plural. São equipes, são grupos de estudo, são alunos, projetos às vezes como o projeto Homem, Saber e Natureza, que nos tomou 3 anos, que envolveu 20 e poucas pessoas de várias áreas, tinha alunos de graduação, mestrado, doutorado e professores, cada um respondendo por um projeto, trabalhando nessa área de sociedades rurais, não é, ou de pescadores, havia um grupo trabalhando no litoral, não é, e questões ambientais. A gente chamava o projeto Osana, Homem, Saber e Natureza. Márcio Campos, que era da física, mas que era também ligado à antropologia, ele mesmo se chamava um astropólogo, né? Um projeto fecundíssimo. Você tem uma ideia, eu me lembro que quando o projeto acabou e nós enviamos os relatórios à FAPESP, nós ocupamos uma caixa de papel chamex de relatórios. Tinha trabalhos que eram verdadeiras teses de doutorado, relatórios grandes, 22 pessoas, cada uma produziu o seu trabalho, e foram anos de diálogo. E havia também um menor projeto, mas não menos importante, chamado Sentimento do Mundo, que era um projeto mais sertões de Goiás, para onde eu acabei indo, de Minas Gerais, também os sertões do Guimarães Rosa. E mais um projeto já do doutorado de Ciências Sociais. Justamente nós estávamos comemorando ontem 30 anos do doutorado de Ciências Sociais. Então eu me filio à área de estudos rurais, não é? Agricultura e questões agrárias. Naquele tempo era o nome dele, agora mudou. Estava ontem ainda com Nazaré Vanderlei, Emília Pietrafés e outras pessoas rememorando essa história. Então as primeiras turmas de doutorado, as pessoas especificamente ligadas à questão de agricultura e ao mundo rural, ao mundo camponês, como nós chamamos. O doutorado era multifacetado, inclusive criado por pessoas como Roberto Cardoso de Oliveira, Ottaviani e outros mais. E foi um tempo novo de enorme fecundidade aqui na Unicamp. A qualidade dos alunos, os trabalhos que foram feitos, as experiências de pesquisas individuais e coletivas. E nesse tempo nós realizamos um projeto chamado Tradição e Modernidade na Agricultura Brasileira, coordenado pela Nazaré Vanderlei, né? Inclusive eu faço
uma pequena pesquisa, essa foi solitária, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas, no município de Caldas, sobre a decadência da produção de vinho, não é, nessa região. E foi então esse tempo que coincidiu com a abertura política. Nós já estamos nos anos 80, 81, 82, não é? Mestrado já consolidado, doutorado sendo criado um pouco depois, em 85, uma abertura política que possibilita, inclusive, o retorno de Paulo Freire do exílio e a vinda dele aqui para a Unicamp. Nós nos tornamos companheiros de trabalho, inclusive fizemos várias viagens juntos, dialogamos muito tempo. Eu cheguei a Nicarágua com ele uma vez para um trabalho de apoio à Revolução Sandinista, logo depois da vinda dele, creio que em 81, ele volta em 80. Então foi uma experiência, primeiro, de conviver com pessoas desse porte. Um Rubem Alves, uma Verena Stockel, Manuela Carneiro da Cunha, Roberto Cardoso de Oliveira, Rubem Alves, Paulo Freire, e outros mais, não estou lembrando de todos, mas é como se eu pudesse dizer que, mais do que um doutorado formal de 4 anos, eu passei esse tempo todo me redoutorando, porque dialogando em diferentes situações com pessoas de uma riqueza enorme, que iam de alunos, até esses professores luminares e luminosos, alguns que já nos deixaram. E eu me lembro que uma das características mais bonitas da Unicamp daquele tempo, eu repito, um tempo em que nós não tínhamos nem sequer salas individuais, e depois eu nunca usei computador aqui, para você ter uma ideia. Eu me aposentei sem usar computador. Eu me lembro que nós fazíamos os nossos trabalhos à mão. Eu ainda estava mostrando ontem para o pessoal as nossas pequenas fichas, os fichamentos, para os nossos estudos, e batíamos a máquina precariamente. Depois eram secretárias a quem a gente pagava com verbas que tinha de pesquisa, que com as suas máquinas IBM, davam uma forma final aos nossos trabalhos. Os PCs chegaram praticamente quando eu estava aposentando, e os laptops, então, já são coisa desse mundo de agora. Então, por outro lado, nós vivíamos um tempo que os estudantes de agora pensariam como um tempo do passado, quase uma pré-história, mas era esse tempo em que nós dependíamos de nós. Estávamos aqui dias inteiros, nem sempre a semana inteira, muito envolvidos também com pesquisa de campo. Eu passei toda a minha vida de Unicamp envolvido com pesquisas de campo, inclusive viajando com os meus alunos, e com uma interlocução, com uma vida comunitária que eu lamento que não só aqui, mas em outros lugares, em grande medida, vai se perdendo. E eu me lembro que quando eu trabalhei na Exalc, 1 ano ligado ao Laboratório de Políticas e Educação Ambiental do Marco Sorrentino, o laboratório cheio de vida, mas quando eu ia ao Departamento de Ciências Florestais, de que ele fazia parte, e andava por aqueles corredores e não via ninguém, cada professor trancado na sua sala, frente à tela do seu computador, eu dizia, meu Deus, esse é o admirável mundo novo. Que bom que grande parte do mundo que eu vivi na universidade foi anterior a esse tempo. Tempo que vivíamos juntos, nas cantinas, nos jardins, debaixo das árvores, nas salas de aula, nos auditórios, inclusive fora, no campo. Eu ainda ontem estava mostrando a algumas pessoas restos de fotografias que a gente guardou num álbum de uma travessia da Mantiqueira que eu fiz com alunas e alunos. Nós tínhamos esse projeto Homem, Saber e Natureza, e grande parte das pesquisas da equipe de montanha. Havia uma equipe de litoral, coordenada pelo Márcio Campos, e a de montanha por mim. Era na Serra da Mantiqueira, Serra do Mar e da Mantiqueira. E eu convidei os alunos, vamos fazer uma travessia da Mantiqueira. Vamos sair da Unicamp e não apenas pesquisar, cada um na sua comunidade, mas vamos viajar juntos. Passamos 9 dias saindo lá de Itamonte, do Parque Nacional de Itatiaia, de mochila nas costas, inclusive eu com a minha, e
e percorrendo, inclusive, a pé, em grande medida, trilhas e comunidades. Eu me senti de novo nos tempos de excursionista, escalador, já com alunos meus, inclusive vários deles, quase todos, hoje em dia professores em várias universidades, inclusive aqui mesmo. Ontem, quando eu estava lá recebendo essa inesperada titulação de professor emérito da Unicamp, no que eu li, e que depois repeti na nossa reunião de comemoração dos 30 anos do doutorado, eu quis dizer o seguinte, que eu experimento pela minha vida, mas eu também acolho o testemunho de várias pessoas, não só que me antecederam, como Rubem, Roberto Cardoso, o Douglas, mas também meus alunos, depois professores. Então eu dizia que, quase que na contramão do currículo Lattes e dos currículos e cobranças de uma universidade cada vez mais pervertida mesmo, em termos de um controle de mundo empresarial, de uma lógica de produtivismo tão oposta ao mundo em que eu me senti sendo formado, não é? Na contramão de tudo isso, eu acho que o que conta, o que realmente nos assina, a nossa assinatura, é a experiência de sermos professores. Não é? Eu sempre, quando me apresento num encontro, numa palestra, gosto de dizer, eu sou um professor, antropólogo, doutor, pesquisador, escritor, são adjetivos. Então, emérito, livre docente, titular, honoris causa, são adjetivos de adjetivos. O substantivo, mesmo a substância, é a experiência de ser professor. Ser professor, de haver dedicado até hoje, agora mesmo, segunda-feira que vem, vou estar de novo lá em Montes Claros, às voltas, com alunos e ex-alunos, na minha vida, a estar com essa gente. Eu, graças a Deus, aprendi desde muito cedo, nas experiências, primeiro de escoteiro, aos 11 anos, depois de educação popular, não é? Que o melhor lugar da vida é num círculo, se possível em volta de uma fogueira acesa. Nossos ancestrais se tornaram humanos assim, e eu acho que nós continuamos assim. Eu acho que nós nos desumanizamos quando estamos só de frente de telas, de aparatos, de aparelhos, e nos reumanizamos quando nos encontramos ao vivo, não é? Em situações como eu vivi a minha vida inteira. E eu dizia, inclusive, ontem, quero repetir aqui, que uma das minhas grandes alegrias, muito maiores do que livros que eu publiquei, e foram muitos na área de antropologia, de educação, de literatura, ainda agora, quando eu sair daqui, vou estar indo numa editora, muito mais do que isso, o que me realiza é ver ao vivo, como eu via ontem, não é, gerações de ex-alunas e ex-alunos meus. E com essa experiência também, que também rema contra essa vaidade individualista tão perversa, tão maldosa com a experiência humana, que é ver nas pessoas que estudaram comigo, alunos esparramados por todo o Brasil, não é? Gente que não me repete, gente que me supera. Não é? Eu tenho pena de professores que querem se manter vacas sagradas, luminares, insuperáveis, uma vida inteira. Esses não são professores. Podem ser intelectuais, podem ser o que for. Eu acho que o professor é aquele que semeia para não colher. Não é? Eu gosto muito dessa imagem. Uma vez ela me foi trazida pelo Rubem Alves. Ele dizia, uma prova de amor é plantar a árvore que você não vai ver crescer. E ele foi um plantador de árvores, não só humanas, mas árvores mesmo, a vida inteira. Não é? E eu acho exatamente isso. Não é? A minha grande alegria é ver esparramado por aí gente que está, como eu dizia ontem,
saltando o que eu não saltei, escalando o que eu não escalei e voando, não é, o que eu não voei na vida. Eu, às vezes, gosto de terminar umas palestras, não é, citando um pedaço do que me dizem que é um trecho de um poema do Bertolt Brecht, que eu nunca vi no original e que me foi dado num folder de um encontro de educação no Paraná, em Curitiba, que deveria ser aberto até pelo Paulo Freire. Ele não podia, quem acabou abrindo fui eu. E esse trechinho diz assim: se não morre aquele que planta uma árvore, e nem morre aquele que escreve um livro, com mais razões não deveria morrer aquele que educa, porque esse escreve nas almas e semeia nos espíritos. Eu vivi entre ontem e hoje 2 dias de muita saudade e emoção aqui na Unicamp, nessa casa querida desde 76. Então queria agradecer a quem me trouxe aqui, não é? E já de antemão a quem vai ter a paciência de me ouvir, quem sabe, em alguma ocasião. Não é? Muito obrigado e até outra.